Boa tarde, alunos do quarto ano do ensino médio do CNA. Então, hoje nós vamos falar sobre a disciplina de literatura infantil. Na realidade, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que vinha sendo abordado durante a última semana, que tivemos aulas de literatura infantil. No caso, nós estamos falando da literatura infanto-juvenil, seu surgimento, no caso, sua origem, como era interpretada esse tipo de literatura lá no século XVII, no século XVIII, até os dias atuais. Por enquanto, nós só estamos tentando entender qual era o conceito, qual era a interpretação que tinha quando a literatura infantil surgiu. Vimos que surgiu com estudiosos lá na Grécia Antiga, né, com Platão, depois veio para o seu discípulo Aristóteles. Não tinha essa mesma interpretação que temos hoje. Ela veio ganhar um pouquinho de mais abertura com Aristóteles, enquanto que Platão ela era ligada mais à questão conteudista. Aristóteles foi que deu um pouquinho mais de abertura para a questão de ler por prazer, que é o que nós vamos ver durante a aula de hoje, tá ok? Então, a literatura infanto-juvenil e o ludus. A palavra ludus está ligada ao lúdico, que não é uma palavra estranha para vocês que estão no quarto ano do ensino médio para a formação de professores. Ludus, que em alguns livros que vem do latim, que é ludo, com U no lugar do O, aqui é uma tradução do latim para a língua portuguesa, por isso que está ludus, que é do lúdico, né? É trabalhar, é ensinar brincando através de objetos mais concretos. É assim que a gente aprende lá para a educação do professor, né? O objetivo da aula é compreender como o texto infantil pode despertar o prazer estético, distanciando-se assim de um conteúdo pedagógico de ensinamento. É porque quando se fala em literatura, o que vem na nossa cabeça é a avaliação. Nós que somos alunos, você pode analisar. Mas o sentido propriamente dito da palavra literatura vem para nos encantar, nos dar prazer. Muita gente não tem talvez o hábito de leitura, de textos da literatura, porque sempre foi colocado para ela como uma forma obrigatória de leitura. Enquanto que a leitura em si ela tem que ser um ato espontâneo, prazeroso, né? Por isso que tem pessoas que têm prazer em ler e outras sentem temor na hora de ler, ou não gostam de ler de forma alguma, sabendo elas que a falha no ato da leitura, o ato de não querer ler, vamos dizer assim, traz enormes prejuízos para ela, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida ou futura vida profissional. Ok? Então, o objetivo aqui é mostrar que o prazer de ler deve estar acima do conteúdo pedagógico de ensinamento. Ok? Então, vamos lá dar continuidade. Apresentar a você uma visão mais lúdica do texto da literatura infantil e como esse é capaz de despertar o prazer estético em seu leitor. Então tem uma brincadeira, uma frase que se diz brincando, que é bastante comum. A criança aprende brincando, não é assim que se diz? Então, nós como professores de crianças da educação infantil, nós temos que passar para elas não um texto seco, persuasivo, de cobrar do aluno, e sim mostrar para ele que o texto é algo espontâneo e prazeroso, sempre com esta finalidade. Platão, lá no Surgimento, e eu coloquei aqui justamente para ficar registrado, ele tinha uma visão da literatura como algo mais conteudista. Era uma forma de passar para a sociedade, não era só para a criança, de passar para a sociedade através dos ensinamentos, utilizando textos literários, embora ele não usou o termo que nós vamos ver mais na frente, mimesis, nem mimese, que quer dizer imitação. Eles usavam textos para imitar o que acontecia na realidade. Lembra que eu falei de Jesus Cristo, que também foi um filósofo cristão, né? Um filósofo religioso, que ele se utilizava de
elementos de parábolas, de coisas que talvez não tinham nem existido, para explicar para a população como deveria ser o comportamento do cidadão. Então Platão fazia a mesma coisa, através de textos criados, que é aí onde ele chamava de literatura. Ele não chamava de mimesis, que é imitação do real. Ele não utilizava desse termo ainda porque não existia. Quem passou a ter esse nome depois foi seu discípulo, Aristóteles. Vocês vão ver aí. Depois eu vou passar todo o conteúdo para que vocês façam a leitura desse conteúdo também. E aí vocês vão ler com mais detalhes o que é a mimesis e o que é esse ser da imitação. Platão, então, conteudista. Enquanto que Aristóteles via na literatura um elemento mais lúdico. Olha, não é dizendo que Aristóteles fugia totalmente da ideia de Platão, não. Era conteudista também. Mas tinha uma abertura maior para o lado lúdico, para o lado de aprender brincando, vamos dizer assim. Claro que não era aprender brincando, era aprender de uma forma mais prazerosa, através da literatura. Então, se numa questão caísse assim, quem era mais catedrático no sentido conteudista de se utilizar da literatura para ensinamento? E seria Platão. Aristóteles era um pouco mais flexível. O fazer artístico é mais autônomo. O que ele quis dizer com isso lá no conteúdo? Que o fazer artístico é mais autônomo. Ele dá autonomia para o cidadão dar seu ponto de vista segundo a sua subjetividade. Não há um elemento único. Não há uma resposta pronta e única para aquilo. O elemento artístico, cada um interpreta daquilo de uma forma diferente. Cada um do seu ponto de vista. Claro que há fatores, há características que são iguais para todos que estão interpretando. Por exemplo, você vai olhar uma obra de arte, que ela tem as cores principais amareladas, e alguém pergunta para você qual é a cor que se mais destaca nessa obra de arte. Você vai dizer, claro, todo mundo vai dizer que é amarelo. Mas as expressões, o que quer dizer aquela imagem, outras coisas mais subjetivas, cada um vai dar seu ponto de vista. Então, para Aristóteles, vamos dizer assim, esta autonomia da literatura, eu estou utilizando a pintura para dar exemplo, mas na literatura, de cada um se posicionar segundo o que está acontecendo ali. Uma criança, por exemplo, faz a leitura de um conto pequenininho, ou então o próprio professor conta a história, e aí ele pergunta para seus alunos pequenininhos o que eles entenderam, e cada um dá um ponto de vista diferente, e coisas que até você mesmo vai dizer assim, eita, fulano de tal deu uma interpretação que é um absurdo, é totalmente diferente, mas é segundo a visão dele. É o que chama isso de autonomia. O fazer artístico é autônomo. O elemento que vai caracterizar aquele ali também, que vai olhar, que vai dar sua opinião, vai dar segundo uma coisa que não é do autor, nem de quem fez, é dele. É por isso que você, vamos dizer assim, explicar ou refletir sobre uma obra de arte é muito subjetivo. Porque cada um tem um mundo diferente, cada um interpreta coisas segundo o seu conhecimento de mundo que cada um tem. Se meu campo de mundo é mais abrangente, eu conheço mais coisas, claro que sobre aquele objeto eu vou ter mais o que falar, de que alguém que talvez não sabe do que se trata vai dar segundo a visão que ele tem, o conhecimento que ele detém. Entendeu? Então, isso daí já é trabalhado na literatura infantil. Nós não podemos receber das crianças as interpretações do texto de forma unívoca, quer dizer, única. Vamos receber cada um com a sua interpretação. Ok? Aí, ó, a mimesis ou mimese é uma espécie de recriação, não presa aos princípios da racionalidade. Até um professor meu mesmo na faculdade, ele falou sobre isso numa aula de literatura, que tratava sobre a questão de Platão, Sócrates. Platão e Aristóteles, que bem lembrado. Ele dizia assim, ó, meninos, tudo que existe aqui na Terra, segundo os filósofos gregos antigos, primeiro a criação é feita através da mímese.
no mundo, quer dizer, diz assim, há um mundo paralelo. Lembra então, o desenho do Superman, né? Um mundo paralelo ao do Superman. Ao contrário, né? Que lá tem outro Superman que é diferente daqui do mundo e são dois mundos paralelos. Então, tudo que existe aqui foi criado no mundo da imaginação. Só que esse mundo da imaginação, ele faz uma cópia da realidade e transforma isso. Por exemplo, uma cadeira. Quem inventou a cadeira? A cadeira sempre existiu? Claro que não. Alguém criou. Mas criou, não foi. Claro que foi por uma necessidade, mas ele teve que ter essa imaginação. Ele imaginou isso, segundo o ato de sentar em cima de uma pedra também, e copiou aquilo, olha, que é a mimese, e transformou numa cadeira. Então a mimesis, ou mimese, é uma espécie de recriação, não presa, olha, não está presa à razão, à racionalidade, é a subjetividade. Por isso que diz que pessoas que sonham muito são pessoas criadoras, são pessoas que têm até sucesso, não que sonham fora do normal, né? Mas que sonham no sentido assim, de criação de coisas. Fica imaginando aquilo, eu vou fazer assim, assim. Às vezes nem dorme de noite pensando o que é que vai fazer. E no outro dia acontece. Que elas recriaram aquilo que estava na cabeça delas. Então, conseguem imitar a realidade com harmonia e perfeição. Uma novela, por exemplo, uma novela você acha que é o quê? Que é realidade? Não. É uma recriação do real. Só que a novela é tão bem feita, um filme é tão bem feito, que há uma harmonia e que chega à perfeição. Por que perfeição? Porque quem fez a novela vai fazer lá o que ele quer. Na vida real a gente consegue voar, mas numa novela, se o cara quiser criar um cara com asas para ele voar, ele voa. No filme é a mesma coisa. Então consegue imitar a realidade com harmonia e perfeição. O que é recriado através da mimese e mimese, talvez seja mais perfeito do que a própria realidade. Entendeu? Claro que não acontece no real. Isso é tudo no mundo da imaginação. Essa imitação da realidade chamamos também de verossimilhança. Verossimilhança é quando você tenta imitar a realidade. E a imitação da realidade está em tudo, viu? A imitação está em tudo que você imaginar. Você pode analisar. Até o seu comportamento. Às vezes você quer agir segundo alguém, ou algum autor famoso, ou alguém que você gosta, age. Aí você quer acabar fazendo a mesma coisa. É uma forma de imitação também do real, que não é seu, é do outro. Mas você imita. Às vezes imita de forma até subconsciente, no subconsciente. Mas você acaba imitando. Que é uma coisa do ser humano. Assim a criança consegue aprender a interagir entre o imaginário e o real. Entendeu? A criança começa a compreender a sua realidade através dessas histórias. Por isso que eu disse na aula anterior. Temos que ter cuidado com que tipo de desenho a criança está assistindo. Temos que ter cuidado com que tipo de jogo na internet a criança está jogando. Porque aquilo ali pode formar o caráter, pode, como diz Platão, formar a parte ética do ser humano. Ah não, comigo é diferente, tem gente que diz assim, né? Eu vou brincar desse brinquedo aí perigoso até quando der certo. Quando der certo eu esqueço. Fica no subconsciente e quando você agir, você vai agir segundo as normas que foram determinadas pelo jogo. Porque o seu real está interagindo, como diz o próprio, que não é um estudo meu, foram os filósofos da literatura e da filosofia que estudaram isso. Está interagindo entre o real e o imaginário. Você passa a acreditar naquilo, mesmo você sabendo que é um joguinho. Então a criança, através da leitura infantil, A Raposa e as Uvas, Alice nos Países das Maravilhas, Pinóquio, ela assiste aquele filme, é diferente talvez de mim, talvez não de vocês, mas de mim. Eu assisto com uma questão mais de prazer, no sentido de ver a criação, como foi feito, e o cara que criou aquele filme, um cara muito inteligente, que ele usou aqueles efeitos especiais, aquilo tudo. Eu olho por outro ângulo, enquanto as crianças não vão pensar nisso. Elas vão, olha o comportamento de Pinóquio, ele desrespeitou o pai, aí ele acha que tem que desrespeitar. Mas no final, como Pinóquio se arrepende, também a criança vai entender que tem que se arrepender dos atos errados que fez. Então, além de ser didático,
é prazeroso para o aluno ou para a criança. Está entendendo o que eu estou falando? Então a criança vai imitar aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está assistindo. Desta forma, o texto infantil do pragmatismo ético-social leva o leitor mirim à fruição estética. Então, resumindo, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Finalizando, ele quer dizer que o texto da educação infantil, a literatura infantil, que é didática, que transmite uma carga enorme de ensinamento, interage com a questão da fruição estética. O que é a fruição estética? O ato, o prazer de conhecer a história, de ler a história. Então, uma coisa com a outra. Não adianta dizer que o texto ele pode só ser, eu só vou ler ele para ser uma coisa prazerosa. Mas no fundo a gente sabe que a gente acaba aprendendo a cada texto que a gente lê. Os adultos. Imagine as crianças. Os textos para a literatura infantil não devem se distanciar da pretensão tradicional do didatismo, do didático. Não devem se afastar. Porém, não devem fechar-se também na lógica propriamente dita. Não podemos visualizar para a criança o texto apenas como um livro para ensinar. Além de ensinar, ele tem que deixar a criança fascinada pelo mundo da leitura, que aí é onde entra a estética da fruição, do gosto pela leitura, do prazer no ato de ler. Tá bom assim? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima.